Tudo que você precisa saber sobre HPB, hiperplasia prostática benigna. Eu sou Thiago Vilela Castro, urologista, e hoje eu vou discorrer sobre esse tema tão comum na população. Começando, a hiperplasia prostática benigna, como o próprio nome diz, ele é um aumento, um crescimento da próstata que é muito comum com o aumento da idade. A incidência da hiperplasia prostática ela tem uma relação direta com o avançar da idade. Então, nos homens menores de 40 anos, essa doença não é muito comum, está presente em 10 a 20% da população, porém, a partir dos 50 anos, essa incidência já aumenta bastante, vai ficando entre 20% e 30%, até chegar naqueles homens acima de 80 anos, que em média 70% a 80% deles vão ter o crescimento da próstata. Nem sempre o crescimento benigno da próstata está associado com sintomas. Então tem pacientes que têm a próstata muito grande, tem ali a próstata de 80, 100 gramas e ele não tem nenhum sintoma. Qual o tamanho normal da próstata? É de 20 a 30 gramas, num adulto jovem, geralmente não passa disso. A função da próstata ela é de produzir o líquido seminal para misturar com os espermatozoides para realizar a fertilização da parceira. E ela tem um certo grau de participação na continência. Isso ainda é um pouco controverso, mas a principal função é em relação ao líquido espermático. Quais são os sintomas da doença, da hiperplasia prostática benigna? Os sintomas são principalmente miccionais. A uretra ela passa dentro da próstata. Então a próstata, quando vai crescendo, a hiperplasia prostática, ela faz um efeito de compressão dessa uretra, causando sintomas principalmente. A gente divide em dois tipos, sintomas irritativos e sintomas obstrutivos. Por comprimir o canal da uretra, é muito fácil de entender os sintomas de esvaziamento, os sintomas obstrutivos. Quais seriam eles? Dificuldade para começar a urinar, o jato fraco, aquele jato que em vez de fazer aquele barulho no vaso, aquela pressão, ele começa a ficar pingando, demora muito a fazer, em vez de urinar em 20 segundos, 25 segundos, o homem fica 1 minuto e meio no banheiro, tentando esvaziar toda a bexiga. Aquele gotejamento após a micção, que muita gente acha que é normal, molhar a cueca ou sair molhando o vaso, isso já é um sinal do esforço da bexiga contraindo para tentar terminar de esvaziar completamente a bexiga de urina. Outro sintoma muito relatado é a noctúria. A noctúria é acordar mais de uma vez à noite para urinar. Isso ocorre principalmente porque a bexiga ela começa a ficar com resíduo de urina. A bexiga tem uma capacidade de urina entre 400 e 500 ml. Você imagina que o homem vai urinar, esvazia e normalmente tem que sobrar nenhum resíduo de urina. Porém, quando ele está com hiperplasia prostática, ele esvazia a bexiga, só que sobra um resíduo ali de 100, 200 ml. Esse resíduo ele vai fazer com que daqui meia hora, 1 hora, ele já sinta vontade de novo, que aquele resíduo sobrou, o rim vai continuar produzindo urina, a bexiga vai se encher novamente e ele vai sentir vontade, então ele vai começar a acordar mais vezes à noite para urinar. Isso ocorre também durante o dia. Em vez de ir no banheiro a cada 3 horas, 4 horas, uma pessoa normal consegue segurar, ele começa a aumentar a frequência. Vai de hora em hora no banheiro porque está sobrando esse resíduo, a bexiga está se enchendo muito rápido, porque não está esvaziando adequadamente. Os sintomas irritativos, que é a outra parte, são sintomas que às vezes incomodam até mais que os sintomas obstrutivos. Quais seriam eles? A vontade súbita e iminente muito grande de urinar, isso a gente chama de urgência urinária, associada ou não à urgent-incontinência. O paciente tem a urgência, ele tem que sair correndo. Se ele estiver dirigindo o carro, ele tem que parar o carro, senão ele urina na roupa. Ele tem alguns pacientes que até levam garrafas assim para poder urinar no trânsito, de tão severo que esses sintomas. Isso incomoda muito e pode prejudicar bastante a qualidade de vida. Diante disso, diante da suspeita de hiperplasia, nós fazemos alguns exames, principalmente o ultrassom da próstata para avaliar o tamanho e avaliação do resíduo após a micção, a fluxometria, que é um exame que mede a força do jato urinário. O paciente enche a bexiga, ele vai urinar num aparelho, num funil que vai medir a velocidade em ml por segundo, que conseguimos perceber essa diminuição da velocidade da força do jato urinário. Em alguns casos, o estudo urodinâmico,
além do PSA, que é o exame de sangue, que ele tem uma relação direta com o crescimento prostático, o PSA costuma aumentar também. E o famoso toque retal para descartar a presença de câncer. Vale ressaltar que a hiperplasia prostática ela é um crescimento benigno, como o próprio nome diz, hiperplasia prostática benigna. É diferente do câncer de próstata e, além disso, é uma doença muito mais incidente do que o câncer na próstata. O câncer de próstata ele não costuma dar sintomas como a hiperplasia. Então, até falo isso para os pacientes. Se ele tem esses sintomas, é até um fator protetor, porque provavelmente ele tem uma hiperplasia prostática e não tem o câncer. Porque o crescimento benigno da próstata ela ocorre na zona transicional da próstata, que é o miolo que comprime ali a região da uretra. Já o câncer da próstata cresce na periferia e são pequenos nódulos que começam a crescer e não dá sintoma. Então, o paciente tem esse sintoma, geralmente tem hiperplasia e não tem o câncer da próstata, tem um fator protetor. Feito o diagnóstico, a gente vai classificar se é uma hiperplasia prostática leve, moderada ou grave, para definir o tipo de tratamento. Sintomas leves que não incomodam muito, uma próstata que não está muito grande, às vezes só a mudança do estilo de vida já costuma resolver. Quais são essas mudanças do estilo de vida? Evitar café, praticar atividade física, perder peso, porque a obesidade piora a hiperplasia prostática, diminuir a ingesta de água à noite também melhora esses sintomas. Então, às vezes, com medidas comportamentais já é suficiente para tratar os casos mais leves. Casos mais graves, moderados, a gente começa o tratamento clínico. Tem basicamente 3 tipos de medicamentos para hiperplasia prostática. Os alfa-bloqueadores, que são medicamentos que relaxam o colo da bexiga e a região da próstata, que fazem melhorar o esvaziamento da bexiga. Ele diminui essa contração da próstata e o paciente consegue esvaziar melhor, sentir mais satisfeito, diminui bastante esses sintomas obstrutivos. O segundo tipo de medicamento que a gente usa é para próstatas maiores, que são os inibidores da 5-alfa-redutase. O que esse nome estranho faz? São a finasterida, dutasterida. Eles fazem um efeito hormonal na próstata, diminuindo a quantidade de hidrotestosterona local, promovendo a redução do tamanho da próstata. Esses medicamentos revolucionaram o tratamento, diminuindo a necessidade de cirurgias a longo prazo. Então, utilizado para próstatas maiores, geralmente em associação com os alfa-bloqueadores. O terceiro tipo de medicação são aqueles para pacientes que têm problemas na bexiga, sintomas muito irritativos, são medicamentos que fazem a bexiga ficar mais estável, com menos irritação, contraindo menos. Esse é reservado para casos em que tem uma predominância dos sintomas irritativos. Nos casos mais severos, está indicado a cirurgia. Tem vários tipos, depende basicamente do tamanho da próstata, do tipo de paciente, mas de forma geral, próstatas pequenas de 30 a 80 gramas, geralmente a gente indica o tratamento endoscópico, seja a RTU, que é a raspagem da próstata, o ROLEP, que é a enucleação prostática a laser, hoje cada vez mais difundida e com indicação cada vez se tornando mais precisa, porque ela tem menor risco de sangramento, alta precoce e consegue tirar com maior facilidade o adenoma por inteiro e não só uns pedaços como a RTU, que é a raspagem da próstata, vai tirando pequenos fragmentos pela uretra. E para próstatas maiores, a gente tem utilizado a cirurgia robótica, que é a retirada do adenoma por inteiro, por via abdominal, com alguns furinhos aqui na barriga, e com isso tem uma resolução bem eficaz do problema. Então, esse aqui foi um panorama geral sobre a hiperplasia prostática benigna. Espero ter esclarecido bem esse tema. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.